como proteger um filho quando o mundo parece mais perigoso a cada dia? Essa é a pergunta que tira o sono de muitas mães. Vivemos tempos em que a inocência das crianças é testada cedo demais, em que os valores são confundidos e a fé é colocada à prova. As notícias, as redes sociais, os ambientes que antes pareciam seguros, tudo parece ameaçar, pouco a pouco, o coração e a mente dos nossos filhos. É impossível não sentir medo, mas existe uma força maior do que o medo: a fé que nasce do amor. A fé de uma mãe é um escudo poderoso, e quando essa fé é colocada nas mãos de Maria, transforma-se em proteção viva. A mãe de Jesus entende o que é temer pelo futuro de um filho, entende o que é enfrentar o mal que se levanta em silêncio. Maria não apenas observa, ela age. E quando é invocada, passa na frente, desfaz armadilhas, protege o coração e guia o caminho. Por isso, antes de se deixar consumir pela preocupação, você precisa aprender a transformar o medo em oração. Esta é a força que sustenta. Rezar a Ave Maria como escudo e arma espiritual. Porque quando a oração é feita com fé, ela atravessa qualquer distância, alcança o impossível e cobre o seu filho com um manto que o mundo não pode tocar. Cada palavra pronunciada com fé é uma semente de proteção plantada no coração de Maria. E essa mãe nunca deixa de cuidar daquilo que lhe é confiado. Hoje, convido você a respirar fundo, aquietar o coração e permitir que Maria caminhe à sua frente. A cada palavra, imagine-a segurando as mãos do seu filho, iluminando seus passos, afastando todo o mal e guardando sua alma. O mundo pode ser perigoso, mas não é mais forte que a graça de Deus. A oração é o muro que o mal não atravessa, e Maria é a guardiã que nunca dorme, a mãe que sente o medo invisível. Toda mãe conhece o medo que ninguém vê, aquele que aparece no silêncio da noite, quando o coração se pergunta se o filho está realmente seguro, se as pessoas que o cercam são boas, se ele saberá fazer escolhas certas quando o momento chegar. Esse medo não se mostra, mas habita o coração com força. Ele cresce à medida que o filho cresce, porque quanto mais o mundo se amplia diante dele, mais a mãe percebe o quanto é pequena diante das incertezas da vida. É um medo invisível, mas real. Não é o medo de um perigo específico, é o medo do que não se pode prever, controlar ou evitar. É o medo das más companhias, das tentações, das palavras que ferem, das influências que desviam. É o medo que se mistura ao amor, porque quem ama profundamente também teme profundamente perder o que mais ama. E é exatamente aí que Maria entra, não como uma ideia distante, mas como uma mãe viva que conhece esse mesmo sentimento. Maria também sentiu o medo invisível quando Simeão lhe disse no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 35, que uma espada atravessaria sua alma. Ela compreendeu que ser mãe é viver com o coração exposto, vulnerável, entregue. Ela não ignorou o medo, mas o transformou em entrega, em confiança, em oração constante. E é isso que ela ensina a toda mãe que hoje carrega o mesmo peso. O medo só perde força quando é colocado nas mãos de Deus por meio da fé. Na psicologia, entendemos que o medo só se dissolve quando é acolhido, não negado. Fingir que ele não existe apenas o fortalece. Mas quando uma mãe o reconhece, o nomeia e o entrega, transforma o que era angústia em poder espiritual. A oração se torna o canal por onde a ansiedade se converte em serenidade, e o medo invisível se transforma em confiança palpável.
Por isso, cada vez que você sentir o coração apertar, não lute sozinha. Diga a Maria: Mãe, o mundo é grande demais para eu controlar, mas confio que teus olhos veem o que eu não vejo. Cuida do meu filho onde eu não posso estar. Guarda-o onde eu não posso alcançar. Essa entrega é o primeiro passo para a paz, porque quando uma mãe do céu assume a dianteira, nenhuma força contrária prevalece. Os perigos modernos que atacam o coração. Hoje os perigos não são mais apenas aqueles que se escondem nas ruas escuras, mas os que entram sorrateiramente pela tela do celular, pelas conversas no colégio, pelas comparações nas redes sociais e pelas ideias que parecem inocentes, mas que aos poucos corroem os valores que sustentam uma alma. São os perigos invisíveis, sutis e persistentes que atacam o coração e confundem a mente. É a cultura que ensina que tudo é permitido, que relativiza o bem e o mal, que transforma o certo em ultrapassado e o errado em moderno. O inimigo da alma se disfarça de novidade, de liberdade, de aceitação. Ele se infiltra nas músicas que exaltam o vazio, nas séries que banalizam o pecado, nas conversas que zombam da fé. Os filhos de hoje são bombardeados o tempo todo por mensagens que competem com a voz interior que Deus lhes deu. É por isso que a oração da Ave Maria se torna tão urgente, porque ela silencia o barulho do mundo e reeduca o coração para escutar o que é divino. Maria é a mãe que entende o tempo em que vivemos. Ela vê as batalhas invisíveis que acontecem dentro das mentes e corações. Enquanto muitos acreditam que o mal é apenas o que se vê, ela enxerga as guerras espirituais que se travam em silêncio. A luta entre a esperança e a desesperança, entre o amor e o egoísmo, entre a verdade e a confusão. É por isso que invocar seu nome é mais do que devoção. É estratégia espiritual. A psicologia moderna fala da chamada fadiga emocional, o cansaço de um coração sobrecarregado de estímulos, comparações e cobranças. Muitos jovens vivem ansiosos e inseguros não por falta de amor, mas porque estão imersos em um mundo que os faz duvidar do próprio valor. A oração é o antídoto para essa perda de identidade. Rezar com fé pela manhã é como vestir o filho com uma armadura invisível que o ajuda a reconhecer o que vem de Deus e a rejeitar o que o afasta dele. O mal atual não se apresenta com rostos assustadores, mas com promessas vazias. Por isso, toda mãe precisa aprender a combater com armas espirituais. E a Ave Maria é uma delas. Quando você diz Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, está declarando sobre o seu filho que a presença de Deus o acompanha, está cobrindo sua mente com a luz da verdade e o protegendo das mentiras que o mundo tenta semear. Maria age onde a razão não alcança, e onde o coração já não sabe o que fazer, ela age com poder. Maria, a mãe que enxerga antes dos perigos. Há momentos em que uma mãe sente algo no coração antes que qualquer sinal apareça. É uma intuição silenciosa, um aviso que vem da alma, um impulso de rezar sem saber exatamente por quê. Essa sensibilidade não é acaso, é dom. E Maria, como mãe perfeita, vive esse dom em plenitude. Ela enxerga antes que o perigo chegue, percebe o mal antes que ele se manifeste e age antes mesmo que a oração termine. No Evangelho, vemos essa sabedoria em ação. Nas bodas de Caná, narradas no Evangelho de João capítulo 2, versículos do 1 ao 11, foi Maria quem percebeu que o vinho havia acabado. Antes de qualquer pessoa notar o problema, ela já estava intercedendo. Assim também acontece na vida dos nossos filhos.
Enquanto nós ainda tentamos entender o que está acontecendo, Maria já está em movimento. Ela vê a falta antes da queda, percebe a tentação antes do erro, protege antes do golpe. É assim que Maria protege os filhos que lhes são confiados. Não apenas quando os perigos se tornam visíveis, mas muito antes. Quando você reza a Ave Maria, está permitindo que ela exerça esse olhar materno sobre o seu filho. Cada oração é como uma janela que se abre, permitindo que a luz do céu entre antes que as sombras tomem espaço. A psicologia explica que mães e pais desenvolvem algo chamado atenção empática, a capacidade de perceber sinais sutis de mudança no comportamento dos filhos. Espiritualmente, Maria leva essa percepção a um nível infinito. Ela não apenas observa as expressões e atitudes, mas enxerga o interior, o que os olhos humanos não alcançam. Por isso, quando ela é invocada, sua intercessão não depende de palavras exatas, mas do clamor do coração. Muitas mães oram pelos filhos e acreditam que nada está acontecendo. Mas a fé é agir sem ver. Maria opera nos bastidores, nas circunstâncias silenciosas, nos encontros aparentemente casuais. Quando você pede, Maria, passa na frente, ela realmente passa. Vai adiante do seu filho, limpa os caminhos, remove obstáculos e afasta o mal que estava preparado. Às vezes você nem perceberá o quanto ela o protegeu, porque o perigo foi desfeito antes de existir. Por isso confie. Mesmo quando tudo parece bem, continue rezando. Maria não é uma mãe que reage ao perigo, é uma mãe que o antecipa. Ela vê antes, age antes e protege sempre. O escudo invisível da Ave Maria. Há orações que pedem e há orações que protegem. A Ave Maria é das duas, porque enquanto suplica, também ergue um muro de luz em volta de quem é amado. Quando você a pronuncia com fé, algo invisível, mas real, acontece. O nome de Maria se torna um escudo entre o seu filho e todo o mal que tenta alcançá-lo. Essa proteção não é simbólica, é espiritual, poderosa e concreta. O inimigo reconhece o nome de Maria e recua, porque sabe que onde a mãe está, a presença de Deus habita. Cada palavra da Ave Maria tem um propósito. Quando você diz cheia de graça, está declarando que toda a graça de Deus está nela e que, por meio dela, essa graça se derrama sobre sua casa, sobre o seu filho e sobre tudo o que você confia a seu cuidado. Quando você repete, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, está proclamando que a vida de Cristo é a força que derrota toda a escuridão e quando termina pedindo, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Está estendendo essa proteção a todos os momentos, o agora com suas lutas visíveis e o futuro com os perigos ainda ocultos. A oração da Ave Maria é o manto invisível que cobre os filhos quando os olhos da mãe já não podem acompanhar cada passo. É o escudo que impede que o medo tome o lugar da fé. É a certeza de que, mesmo que o mundo se levante, há uma mãe que intercede com poder diante do trono de Deus. Quando o coração de uma mãe se une ao de Maria, o céu se move e nada permanece igual. Na psicologia, falamos do vínculo seguro, a sensação que uma criança desenvolve ao saber que alguém cuida dela, mesmo quando não está por perto. Espiritualmente, a Ave Maria cria esse vínculo entre a alma do seu filho e o coração da Mãe Santíssima. Mesmo que ele se afaste fisicamente, espiritualmente continua envolvido pela presença dela. Esse escudo não é feito de muros, mas de graça. Não é visível aos olhos, mas é sentido pela alma. Rezar essa oração todos os dias é como fortalecer as defesas do coração.
As palavras de Maria penetram onde o medo se instala e substituem a insegurança pela paz. Mesmo que seu filho não perceba, algo nele muda. A inquietação se transforma em calma, o pensamento confuso se ordena, o medo perde o domínio, porque onde Maria é invocada, o mal não encontra abrigo. A Ave Maria é mais do que uma prece. É o escudo invisível que só uma mãe do céu poderia oferecer. O significado oculto da saudação do anjo. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, suas primeiras palavras foram: Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. Essa saudação, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28, não foi apenas um cumprimento, mas uma revelação. O anjo estava declarando que Maria era portadora da plenitude de Deus e que toda a presença divina habitava nela. Cada vez que você repete essa frase em oração, está chamando essa mesma plenitude para dentro da sua casa, da sua família e do caminho do seu filho. O ave não é apenas uma palavra de saudação, mas de vitória. É o contrário de Eva, o nome da primeira mulher, cujo erro abriu as portas para o pecado. O ave de Maria, ao contrário, é o sim que reabre as portas da salvação. Cada vez que você pronuncia Ave Maria, o céu se lembra dessa inversão divina. O que foi perdido no Éden é restaurado na graça. Quando você reza com fé, essa vitória se repete espiritualmente na vida do seu filho. Aquilo que parecia perdido, Deus restaura. Aquilo que parecia confuso, Maria ordena. O cheia de graça é mais do que uma descrição. É um título espiritual. Significa que Maria está repleta da presença de Deus em cada partícula do seu ser. Quando você a invoca, essa presença se derrama sobre os que ela protege. É como se, ao dizer essas palavras, você abrisse uma fonte invisível de luz que banha o seu filho por inteiro, curando, purificando, iluminando. Essa é a razão pela qual o inimigo teme tanto o nome de Maria, porque ele reconhece nela a plenitude da graça, que o derrotou desde o início. Na psicologia, sabemos que palavras repetidas com intenção moldam o cérebro, transformam pensamentos e geram novos padrões emocionais. Espiritualmente, a Ave Maria faz o mesmo. Ela molda o coração e o ambiente. Onde essa oração é pronunciada, a atmosfera muda. O medo cede lugar à serenidade, o desespero à confiança, a escuridão à luz. Quando o anjo saudou Maria, ele também anunciou uma nova era, o momento em que o divino e o humano se encontrariam no ventre de uma mulher. Ao rezar, você traz esse encontro para dentro da sua própria realidade. Você chama Deus para dentro das situações que mais te preocupam, inclusive aquelas ligadas à vida do seu filho. Por isso, nunca repita a Ave Maria de forma automática. Cada palavra carrega uma promessa. Cada vez que você a pronuncia, os céus se abrem e a graça de Deus se move. A psicologia da oração protetora. O coração de uma mãe que ora todos os dias é mais forte do que qualquer tempestade, porque a oração cria raízes profundas na alma, capazes de sustentar, mesmo quando o medo e a dúvida tentam dominar. Não é uma força que vem da razão, mas do amor. Um amor que compreende que proteger um filho vai além de colocá-lo em segurança física. É protegê-lo espiritualmente, emocionalmente e interiormente, onde as verdadeiras batalhas são travadas. A ciência pode explicar o funcionamento da mente, mas há uma dimensão do coração humano que só a fé alcança. A oração é o espaço onde o psicológico e o espiritual se encontram, onde a fé toca o inconsciente e transforma o medo em confiança. Pesquisas modernas mostram que a oração
quando feita com intenção e constância, reorganiza as emoções e o pensamento. Ela diminui a ansiedade, regula o batimento cardíaco, reduz a sensação de solidão e ativa regiões do cérebro ligadas à empatia e à esperança. O que a neurociência chama de regulação emocional, a fé chama de presença de Deus. É como se, ao rezar, a mente e o coração entrassem em um mesmo compasso e o medo perdesse a força porque a alma encontra repouso. Maria, como mãe e modelo de oração, ensina esse equilíbrio. Rezar não é apenas pedir, é também confiar, respirar e se alinhar ao que é divino. Quando uma mãe se ajoelha e pronuncia as palavras Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, algo muda dentro e fora dela. Interiormente, a mente desacelera, o coração se acalma, o corpo sente alívio. Espiritualmente, o céu se move. É como se, naquele instante, Maria estendesse o seu manto sobre o lar, cobrindo o filho e a mãe com uma paz que o mundo não pode oferecer. A oração não é fuga, é fortalecimento. Não é negação da realidade, é enfrentamento com fé. Do ponto de vista psicológico, a oração diária também cria o que chamamos de âncora emocional. Ela se torna o ponto de estabilidade nos dias de incerteza, a lembrança constante de que há um propósito maior conduzindo a vida. Quando a mãe reza, ela não apenas busca proteção, mas também reconstrói o próprio centro. A serenidade que nasce dessa prática se torna contagiosa, e o lar inteiro sente os efeitos dessa presença interior de paz. Os filhos percebem, ainda que inconscientemente, que algo mudou no ambiente. As palavras são mais brandas, o clima mais leve, a convivência mais harmoniosa. Maria mostra esse equilíbrio em toda a sua trajetória. No Evangelho, não há uma única palavra de desespero em seus lábios, mesmo quando tudo parecia ruir. Quando Jesus foi dado por desaparecido em Jerusalém, quando foi rejeitado, perseguido e condenado, Maria permaneceu firme. Ela chorou, sim, mas nunca perdeu a fé. Essa postura materna é o reflexo do que toda mulher é chamada-se a viver. Sentir sem se desesperar, sofrer sem se entregar à amargura, acreditar mesmo quando não entende. A oração é o que torna isso possível, porque ela reconecta o coração à verdade de que Deus está sempre presente, mesmo nas horas mais silenciosas. Há mães que rezam pela manhã com lágrimas nos olhos, e Maria as entende. Há mães que repetem a Ave Maria sem forças, e ela as acolhe. Há mães que rezam sem perceber que já estão sendo transformadas por dentro, e é justamente nessa constância silenciosa que o milagre acontece. A oração diária é o fio invisível que une o coração humano ao coração divino. É o canal por onde a graça desce e a paz sobe. É o diálogo que molda o interior de quem ora e o destino de quem é orado. Na psicologia familiar, sabemos que o estado emocional dos pais tem influência direta sobre o desenvolvimento emocional dos filhos. Um lar onde há medo, pressa e descontrole tende a gerar insegurança. Mas um lar onde há oração, confiança e serenidade gera estabilidade. Quando uma mãe reza, ela está ensinando o filho, mesmo sem palavras, que existe um lugar de refúgio maior que qualquer perigo. O colo de Deus, guardado sob o manto de Maria. Por isso, orar não é um ato passivo, mas ativo. É a forma mais elevada de proteção e preparo. Uma mãe que reza com fé não apenas entrega o filho, mas o fortalece, o educa espiritualmente e o conduz pela força invisível do exemplo. A psicologia pode falar de resiliência,
mas a oração ensina a transcendência. A primeira ajuda a suportar as dores, a segunda ensina a transformá-las. E é nesse ponto que a Ave Maria se torna um instrumento poderoso, porque ela não só protege o corpo e a mente, mas também eleva a alma. Quando uma mãe reza, ela faz do próprio coração um altar, e nesse altar, as palavras se tornam oferendas, o medo se torna força e o amor se torna escudo. É assim que a psicologia da oração protetora se manifesta, não apenas na ciência do cérebro, mas na sabedoria eterna do amor. A mãe que ora é invencível, porque carrega dentro de si a certeza de que não está sozinha. Maria caminha ao seu lado, e o Filho de Deus escuta cada súplica que nasce do seu coração. Maria, guardiã dos caminhos e das escolhas. Maria é a mãe que não apenas protege, mas orienta. Ela não impede que os filhos caminhem, mas caminha à frente, preparando o terreno, iluminando as encruzilhadas e suavizando as pedras do caminho. Quando uma mãe entrega o futuro do filho à intercessão de Maria, ela está permitindo que a sabedoria divina conduza aquilo que o amor humano, sozinho, não pode controlar. Maria não é apenas aquela que afasta o perigo, mas também quem inspira o discernimento, ajudando o coração dos filhos a escolher com retidão, coragem e fé. No mundo de hoje, tomar decisões se tornou um desafio diário. As vozes são muitas, as influências são intensas e o medo de errar é constante. Jovens e crianças são pressionados a decidir rápido, a seguir tendências, a buscar aprovação. Mas Maria ensina o oposto. Ensina a escutar antes de agir, a esperar antes de correr, a confiar antes de se desesperar. Quando você reza pedindo que ela guie o caminho do seu filho, está pedindo algo que vai além de uma simples proteção. Está pedindo direção espiritual. É como se dissesse: Mãe, não apenas guarda os passos dele, mas ensina-o a caminhar. Essa é a maternidade divina de Maria. Ela não substitui as escolhas, mas as ilumina. Foi assim em Caná, quando ela percebeu que faltava vinho e conduziu o primeiro milagre de Jesus. Ela não fez o milagre com as próprias mãos, mas orientou os servos com sabedoria. Fazei tudo o que ele vos disser. Essa é a essência do papel dela. Não é agir no lugar dos filhos, mas ensiná-los a escutar a voz de Deus, a seguir o que é justo, mesmo quando o mundo grita o contrário. A psicologia familiar ensina que orientar é mais eficaz do que controlar. O controle cria medo, mas a orientação gera maturidade. Maria é o exemplo perfeito desse amor orientador. Ela não força, ela conduz. Ela não impõe, ela inspira. E ao fazer isso, ela se torna guardiã das escolhas, porque o coração que aprende a decidir em Deus está automaticamente protegido contra o erro. Quando o filho aprende a discernir o bem, ele carrega dentro de si o próprio escudo espiritual. Rezar a Ave Maria com esse propósito é diferente. Não se trata apenas de pedir que nada de ruim aconteça, mas de pedir que o seu filho tenha sabedoria para reconhecer o bem, para enxergar o perigo antes que ele se manifeste. É pedir que o Espírito Santo fale ao coração dele através da voz suave de Maria, aquela voz que orienta sem assustar, que corrige sem ferir, que desperta sem forçar. Maria conhece os atalhos que enganam, as estradas que prometem prazer imediato, mas terminam em desilusão. Ela também conhece as rotas estreitas que parecem difíceis, mas conduzem à verdadeira alegria. Quando você a invoca, ela se coloca como sentinela no caminho do seu filho. Está atenta a cada escolha, a cada passo, a cada encruzilhada.
Mesmo quando ele parece se afastar, Maria o acompanha à distância, esperando o momento de trazê-lo de volta à luz. Há mães que rezam por proteção e há mães que rezam por orientação, e as duas orações se completam, porque de nada adianta estar protegido se o coração caminha sem direção, e de nada adianta saber o caminho se não houver proteção para percorrê-lo. Maria faz as duas coisas, protege e guia. Ela age com a força da fé e a sabedoria do amor. Por isso, toda vez que o medo do futuro te visitar, repita: Maria, guarda o caminho do meu filho, guia suas decisões, fecha as portas que o afastam de ti e abre as que o aproximam da tua graça. Essa simples oração, feita com sinceridade, tem poder de transformar. Porque quando Maria se torna guardiã dos caminhos, nenhum desvio é permanente e nenhuma escolha errada é definitiva. Sob seu olhar, tudo encontra volta, cura e direção. A oração que rompe maldições e quebra influências negativas. Há situações na vida de um filho que parecem inexplicáveis, portas que se fecham sem razão, oportunidades que desaparecem, desânimo repentino, amizades que se tornam peso e uma sensação constante de que algo invisível impede o avanço. São realidades espirituais que muitas vezes não são vistas, mas sentidas. E é justamente nesses momentos que a oração da Ave Maria se revela como uma força que rompe cadeias, desfaz laços espirituais e destrói influências negativas que tentam paralisar o destino de quem amamos. A Ave Maria é, antes de tudo, uma oração de libertação. Quando você pronuncia o nome de Maria com fé, o inimigo se afasta, porque o nome dela carrega a vitória de Deus sobre todas as trevas. Desde o momento em que o anjo a saudou como cheia de graça, o mal foi derrotado. Essa graça não é apenas uma bênção concedida a ela, mas um rio que transborda sobre todos aqueles que a invocam. É por isso que quando uma mãe reza por seu filho, pedindo a intercessão de Maria, o peso espiritual que o cercava começa a se dissolver. O que era confusão se torna clareza. O que era medo se transforma em coragem. O que era bloqueio se torna caminho livre. Muitas vezes o mal se disfarça de pensamento repetitivo, de culpa que não passa, de medo que prende, de tristeza que não tem causa aparente. São formas sutis de aprisionamento interior que tentam minar a confiança em Deus. Mas Maria, como mãe, não permite que essas forças tomem posse do coração dos seus filhos. Ela se aproxima com a luz da presença divina e traz libertação. Quando você diz: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, está, na verdade, pedindo que o poder de Deus se manifeste agora, neste instante, para quebrar qualquer influência espiritual contrária à vontade divina. A fé é o que ativa essa libertação. A oração não é mágica, é aliança. É o ato de colocar a própria voz em harmonia com a voz do céu. Quando uma mãe reza, o mundo espiritual se movimenta. Aquilo que parecia impossível começa a ceder, porque Deus age em resposta à fé intercessora. Maria, ao ser invocada, não apenas intercede, ela luta. Ela é a mulher do Apocalipse, aquela que esmaga a cabeça da serpente. Sua presença é temida por todo o mal, porque ela é o reflexo perfeito da obediência a Deus, e o mal não suporta a obediência. Na psicologia, chamamos de emoções herdadas os padrões de medo, de culpa ou de insegurança que passam de geração em geração. Espiritualmente, podemos compreender que esses padrões também podem ser curados pela oração.
Quando uma mãe reza a Ave Maria com fé e intenção, está interrompendo uma linha de repetição de dores. Está libertando não apenas o presente, mas também o futuro da sua família. O coração que ora rompe ciclos. A mente que confia desfaz correntes invisíveis. Por isso, quando sentir que algo tenta impedir o crescimento do seu filho, não desista. Reze. A Ave Maria é simples, mas dentro dela há um poder inigualável. Diga com fé: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Essa oração, feita com o coração, abre os céus. A cada palavra, imagine a luz de Maria descendo sobre o seu filho, dissipando toda a sombra, limpando o caminho, curando o interior. Veja as amarras se desatando, os medos se desfazendo, as influências negativas sendo retiradas. O que antes era peso se torna leveza. Onde havia escuridão, agora há luz. Essa é a força da Ave Maria. Ela não apenas protege, mas liberta. E se por acaso houver algo que você não entende, uma dor antiga que parece não ter fim, entregue também. Diga: Maria, eu não sei de onde vem essa tristeza, mas coloco nas tuas mãos. Rompe o que precisa ser rompido. Cura o que precisa ser curado. Ela entende sem que você precise explicar. Ela age onde você não pode alcançar. Maria não apenas consola, ela transforma. Quando a Ave Maria é rezada com fé, o mal perde o poder, a esperança renasce e o coração volta a acreditar. Porque onde há o nome de Maria, há libertação, invocação de poder. Maria, passa na frente e guarda meu filho agora. Neste momento, convido você a transformar cada palavra em ato de fé. Feche os olhos e imagine Maria à frente do seu filho, abrindo os caminhos, desfazendo o que o mal tentou armar, colocando luz onde havia sombra e paz onde havia medo. A invocação que você vai fazer agora é mais do que uma oração, é um decreto espiritual. Quando uma mãe pronuncia o nome de Maria com o coração cheio de confiança, o céu se move e o impossível começa a ser desfeito. Maria, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, passa na frente e guarda o meu filho agora. Vai à frente dele nas estradas da vida, nos estudos, no trabalho, nas amizades e nas decisões. Passa na frente para que nenhuma armadilha o atinja, para que nenhuma tentação o desvie, para que nenhuma confusão o confunda. Passa na frente, Mãe, e derrama sobre ele teu olhar que enxerga o invisível, tua sabedoria que orienta, tua ternura que fortalece. Que cada passo que ele der seja conduzido pela tua luz e que cada pensamento dele seja inspirado pelo teu amor. Maria, passa na frente e guarda o coração do meu filho. Protege-o de palavras que ferem, de exemplos que corrompem, de pessoas que se aproximam com intenções erradas. Passa na frente e cobre-o com teu manto, para que ele não se perca nos ruídos do mundo, mas escute a voz de Deus dentro de si. Ensina-o a escolher o bem, a dizer não ao que destrói e a reconhecer o valor da pureza, da verdade e da fé. E se em algum momento ele se afastar, vai atrás dele, Mãe, com tua força e tua paciência. Procura-o onde estiver. Alcança-o onde eu não posso alcançar. Acompanha-o nas horas em que o perigo se esconde, nas noites em que a solidão o visita, nos dias em que o desânimo tenta vencer. Que ele nunca se sinta sozinho, porque há uma Mãe do céu que caminha à frente dele, e uma Mãe na terra que o entrega a ti
todos os dias. Agora reze comigo com toda a fé do seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Repita essa oração 3 vezes, com calma, com intenção, com fé. A primeira Ave Maria cobre o presente, protegendo o hoje. A segunda ilumina o futuro, abrindo caminhos de graça. A terceira cura o passado, libertando o que ainda pesa sobre o coração. A cada repetição, imagine o manto de Maria se estendendo sobre o seu filho como um escudo invisível. A oração não termina quando as palavras acabam. Ela continua atuando. Cada vez que você diz Maria passa na frente, o céu responde. Cada vez que você entrega seu filho, Maria acolhe. E mesmo que você não veja o resultado imediatamente, algo já começou a mudar. Porque Maria nunca ouve sem agir, nunca é chamada sem atender, nunca é invocada sem proteger. A fé de uma mãe move montanhas, e quando unida à intercessão de Maria, move o céu inteiro. O exemplo bíblico da mãe vigilante. Desde o primeiro instante em que recebeu o anúncio do anjo, Maria se tornou a guardiã do filho que Deus lhe confiou. Ela não apenas o acolheu no ventre, mas o protegeu em cada passo, em cada risco, em cada ameaça. Sua maternidade foi marcada pela vigilância amorosa, pela presença silenciosa e pela fé inabalável. Quando José recebeu em sonho a ordem para fugir, com o menino e sua mãe para o Egito, conforme narra o Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos do 13 ao 15, Maria não questionou, não hesitou. Partiu no meio da noite, confiando apenas na voz de Deus e na missão de guardar o Salvador do mundo. Essa cena bíblica revela o coração da mãe vigilante, uma mulher que não dorme diante do perigo, que não se paralisa diante do medo, mas age movida pela fé. Ela compreende que proteger um filho é mais do que afastá-lo do mal. É conduzi-lo até o cumprimento da vontade divina. Maria protege, mas também prepara. Ela guarda, mas também ensina. Ela não tira o filho do caminho da cruz, mas o acompanha até o fim, permanecendo firme aos pés do Calvário, como relata o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Essa vigilância de Maria é o modelo perfeito para todas as mães que desejam proteger seus filhos. Ser vigilante não significa viver em estado de alerta constante, tomado pela ansiedade, mas sim manter o coração desperto em oração, atento aos sinais espirituais que Deus envia. A mãe que ora todos os dias está de olhos abertos, mesmo quando tudo parece calmo. Ela discerne o que está por trás das aparências, percebe o que o mundo tenta esconder e pede a Deus direção antes de agir. A psicologia ensina que o amor protetor é diferente do amor controlador. O primeiro gera segurança, o segundo aprisiona. Maria vive o amor protetor em sua forma mais pura. Ela se coloca ao redor, não acima. Ela ampara, não sufoca. Sua presença não impede o crescimento, mas dá estrutura para que o filho floresça. Essa é a vigilância do amor maduro, aquela que não teme o futuro porque confia na providência. Quando você reza pedindo a vigilância de Maria sobre o seu filho, está pedindo que ela o proteja não apenas dos perigos externos, mas também das tentações interiores, das decisões impulsivas, das amizades que desviam e dos pensamentos que o afastam da luz. Maria, como mãe, está sempre atenta aos detalhes, às lágrimas silenciosas, aos conflitos escondidos, às feridas não ditas. Ela é a mãe que percebe antes que o filho fale,
que compreende antes que ele explique, que intervém antes que o mal se instale. É por isso que as mães que confiam seus filhos a Maria vivem mais em paz, porque sabem que mesmo quando não estão presentes, ela está. Mesmo quando o filho não reza, ela reza por ele. Mesmo quando ele se afasta, ela o segue com o olhar materno que o céu concedeu. A vigilância de Maria é constante, discreta e eficaz. É a presença de quem ama sem limites, de quem protege com o poder da graça. Hoje, peça a Maria que desperte em você esse mesmo espírito vigilante, que ela te ensine a ver com sabedoria, a agir com calma, a proteger com amor. Diga: Maria, Mãe Vigilante, ensina-me a cuidar do meu filho como tu cuidaste do teu. Dá-me discernimento para perceber o perigo antes que ele chegue, serenidade para não agir por medo e fé para confiar que o teu olhar nunca se desvia do meu lar. Com Maria à frente, toda mãe aprende que a verdadeira proteção nasce da oração constante e da vigilância amorosa. O mundo pode mudar, mas o olhar de Maria permanece. Ele é o farol que guia, a luz que protege e o amor que nunca adormece. Proclamação profética: nenhum mal atingirá meu filho. Agora é o momento de declarar com fé e autoridade espiritual aquilo que o coração já crê. Nenhum mal atingirá o seu filho, porque ele está sob o manto de Maria, protegido pela graça de Deus. A proclamação profética é a voz da fé que se recusa a aceitar o medo como destino. É o ato de afirmar em palavras o que o céu já determinou em promessa. É olhar para as circunstâncias e, ainda que tudo pareça incerto, dizer: eu creio, Senhor, que o teu amor é mais forte que o mal e que a tua Mãe Santíssima guarda o meu filho dia e noite. Toda mãe tem o poder de abençoar os próprios filhos com as palavras. O que se diz com fé se transforma em realidade espiritual. As palavras não são apenas som, são sementes que geram frutos. Quando você proclama bênção sobre seu filho, está revestindo-o de luz. Quando declara que ele é guardado por Maria, está chamando o céu para cooperar com a sua fé. É por isso que a proclamação precisa ser feita com convicção, com o coração inteiro, sem dúvida e sem medo. Diga em voz alta, com a alma firme: nenhum mal atingirá o meu filho, porque Maria passa na frente e o guarda com seu manto. Nenhuma influência contrária prevalecerá, porque o sangue de Cristo o protege e a presença do Espírito Santo o conduz. Nenhuma palavra negativa lançada contra ele prosperará, porque o poder da oração o envolve e o defende. Ao proclamar isso, você está colocando seu filho sob uma aliança espiritual. É como se o próprio céu assinasse um decreto de proteção sobre a vida dele. A fé transforma a atmosfera. O ambiente muda quando a mãe ora, e a casa muda quando a mãe declara com autoridade. Aqui o mal não entra, aqui reina a luz de Deus, aqui Maria é a guardiã. Essa é a força da proclamação. Ela faz o invisível se tornar real. Na psicologia, aprendemos que palavras têm o poder de moldar o pensamento. Espiritualmente, elas moldam o destino. Quando você fala com fé, seu coração se alinha ao coração de Deus. E esse alinhamento abre caminhos de graça. A oração se torna escudo e a proclamação espada. Uma mãe que reza e declara é uma guerreira espiritual, que luta não com o desespero, mas com a confiança. Imagine agora Maria caminhando à frente do seu filho e repita em pensamento: onde ele for, a graça irá com ele. Onde ele estiver, a bênção o cercará. Nenhuma sombra o tocará, porque a luz do céu o acompanha. Essa visualização é mais do que imaginação.
é fé viva em ação. A palavra de Deus diz no Salmo 91, versículos do 9 ao 11: Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Quando uma mãe ora com essas palavras no coração, ela se torna participante dessa promessa. O Salmo 91 é o escudo, e Maria é a intercessora que o estende sobre os filhos. Por isso, repita com fé esta proclamação: Senhor, eu consagro a vida do meu filho à proteção da tua Mãe Santíssima. Nenhum mal o atingirá, nenhuma tentação o dominará, nenhum engano o desviará. Ele caminhará em luz, crescerá em sabedoria, será instrumento do teu amor e viverá sob a tua bênção. E Maria, Mãe Protetora, passará sempre à frente, abrindo caminhos, afastando perigos e guardando seu coração. Fale essas palavras com poder, mesmo que o coração ainda esteja cansado. Porque cada vez que você declara, o céu responde. Cada vez que você proclama, o mundo espiritual se movimenta. Cada vez que você diz nenhum mal atingirá o meu filho, Maria confirma diante de Deus: este é meu também. E o que é entregue a Maria jamais é perdido. Consagração final e oração das 3 Ave-Marias pela proteção dos filhos. Agora é o momento mais sagrado, o instante em que tudo o que foi dito, meditado e declarado se transforma em entrega. É aqui que o coração de uma mãe encontra descanso e confiança, porque tudo o que está nas mãos de Maria está nas mãos de Deus. A consagração é o ato mais poderoso que uma mãe pode fazer. Não apenas pedir por proteção, mas selar espiritualmente a vida do filho sob o manto da Mãe Santíssima. Feche os olhos e imagine o rosto do seu filho diante de Maria. Visualize-o envolto por uma luz suave, como se a própria Mãe do Céu o acolhesse em seus braços. E diga com fé: Maria Santíssima, Mãe de Jesus e minha Mãe, hoje eu consagro diante de ti a vida do meu filho. Entrego-te sua mente, seu coração, seu corpo e sua alma. Que ele seja guardado pelo teu amor e conduzido pelos teus caminhos. Passa na frente de cada decisão, ilumina cada passo, afasta toda influência do mal e cobre-o com o teu manto sagrado. Onde eu não puder estar, que tu estejas. Onde eu não puder falar, que tua voz o alcance. Onde eu não puder proteger, que teus anjos o cercuem e defendam. Maria, Mãe Protetora, eu te confio o futuro dele. Abre as portas certas, fecha as erradas e não permitas que nada nem ninguém o afaste de Deus. Dá-lhe sabedoria para discernir o bem, coragem para resistir ao mal e fé para permanecer firme mesmo quando o mundo o tentar. Que ele cresça em graça, que seja luz, que seja paz, que seja sinal da tua presença no meio da terra. E agora, para selar esta consagração, reze comigo as 3 Ave-Marias, com o coração cheio de confiança e amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Respire profundamente e permaneça por um instante em silêncio. Deixe que essa oração continue ecoando dentro do seu coração. Sinta a presença de Maria envolvendo sua casa, sua família e o caminho do seu filho. Cada Ave Maria é um fio de luz que se entrelaça até formar uma rede de proteção ao redor daqueles que você ama. Lembre-se, uma mãe que consagra não perde o controle, ganha a certeza. Ganha o descanso de saber que o céu está agindo, mesmo quando os olhos não veem. O ato de consagrar é o ato de confiar completamente, de permitir que o amor divino faça o que o amor humano não consegue. E agora, diga em voz alta como selo de fé: Maria, minha mãe, confio a ti meu filho e minha família. Passa à frente de tudo o que o cerca, protege-o de todo o mal e faze dele um instrumento do teu amor. Que a tua presença permaneça em nosso lar, hoje e sempre. Com essa consagração, você não encerra uma oração, você inicia uma aliança. Uma aliança que atravessa o tempo, que resiste às tempestades e que garante que, onde quer que seu filho esteja, a Mãe Santíssima o acompanhará, guiando, protegendo e amando até o fim dos dias. Assim termina este momento de fé, mas o efeito da oração permanece. O amor de Maria é eterno e a sua intercessão nunca falha. O céu ouviu sua voz e o manto da mãe já cobre sua família. Nenhum mal a alcançará, porque Maria passa na frente.